Boa noite a todos. Eu sou a Sheila Soares Ferro Lustosa Vitor, presidente do CREMEGO na gestão 2020, 2023, 2025. E eu quero falar para todos vocês aqui, todos os colegas e todas as pessoas que estão nos assistindo, que um dos projetos que foi mais prazeroso de concluir foi esse projeto junto com o doutor Fábio, e que hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com a apresentação do doutor Fábio. Um projeto de excelência, que é um projeto que tem o nome Acessibilidade e Inclusão na Prática Médica, de organização, de total organização e também de projeto do doutor Fábio. O doutor Fábio Chacur Pascolati, com CRM 10.926, médico do trabalho, RQE 5901, colega meu de universidade, né, doutor Fábio? Eu tenho o prazer de falar que é meu colega do estado do Rio, Vassouras, Rio de Janeiro. Foi graduado pela Universidade Severino Sombra. Nós fomos graduados pela Faculdade Severino Sombra, o que muito nos orgulha. Hoje, trazer aqui o doutor Fábio com esse projeto vindo da nossa universidade, Faculdade Severino Sombra, Vassouras, é assim, muito prazeroso, duplamente para mim, viu, doutor Fábio? Possui especialização em Medicina do Trabalho pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, além de pós-graduação em Medicina Legal pela Universidade de São Paulo, USP, e Geriatria, Gerontologia pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Também possui título de especialista em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, ANANT, AMB, é diretor executivo de Saúde e Segurança do Servidor Público do Estado de Goiás e membro titular do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Estado de Goiás, como representante oficial da Associação Goiana de Medicina do Trabalho. Doutor Fábio, é muito prazeroso mesmo e muito orgulho eu tenho por esse projeto criado pelo senhor, organizado pelo senhor. Foi um projeto de excelência que nós temos a certeza que este projeto vai ajudar muitos pacientes, muitos médicos, o público em geral, e é um dos projetos que eu tenho mais satisfação em ter feito, concluído junto com você. Parabéns, muito obrigado por tudo que você nos ajudou, muito obrigado por ter dispensado esse tempo que foi valioso para a gente. Esse projeto todo seu, que a gente deixou como sua autoria e que vai ficar uma marca aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Nós vamos levar, inclusive amanhã eu pedi para que seja publicado para todos os CRMs, vou colocar no grupo da presidência, para que todos tenham em mãos esse projeto que é seu. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigada por tudo, viu? E que você apresente para todos os nossos colegas o seu projeto de excelência. Obrigado, obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Eu agradeço imensamente as palavras da doutora Sheila Soares Ferro Lustosa Victor. Agradeço também todos os membros do Conselho do CREMEGO, todos os colegas das câmeras técnicas que contribuíram para esse projeto. Agradeço também todos os meus colegas da Secretaria de Estado da Administração, e, em especial, agradeço aos meus amigos da Diretoria Executiva de Saúde e Segurança do Servidor Público do Estado de Goiás. Bom, como já fui apresentado, agora eu vou fazer uma apresentação de uma autodescrição. É uma apresentação um pouquinho diferente do que vocês já viram. Bom, como falado, meu nome é Fábio, eu tenho 47 anos de idade, eu estou aqui ao fundo do escritório da minha casa, tá? Então tem uma prateleira, uma estante com alguns livros. Essa prateleira, ela apresenta algumas iluminações de LED da cor branca. Eu estou vestido hoje com um terno preto, tá? Uma camisa
branca, uma gravata vermelha, um cinto preto com a fivela dourada, calça preta, sapato preto, e no meu pulso eu tenho um relógio digital. Essa apresentação, se vocês perceberem, ela é fundamental. Quando nós recebemos um paciente em nosso consultório e esse paciente é portador de baixa visão ou deficiência visual, ele, ele tem vontade de saber, né, como que é a característica do Dr. Fábio, né, complementando as minhas características, pele branca, olhos azuis, o meu cabelo está com gel jogado de lado, cabelo de cor preta, e estou com óculos de uma armação de cor escura. Essa autodescrição é fundamental para você trazer a inclusão desse paciente em seu consultório. Importante também vocês descreverem a esse paciente como é o seu consultório. Ah, você vai ver que tem uma maca do lado esquerdo com uma escada, eu tenho uma lâmpada de fenda do lado direito. Isso é super importante. Isso é inclusão, né? A inclusão da cor do jaleco, da cor da camisa, como você está com a sua armação do óculos, isso é fundamental, isso é inclusão. Nas próximas apresentações, eu vou preparar para a apresentação o intérprete de Libra. Então, eu vou falando aqui, vai ter um intérprete no quadradinho simultaneamente comigo nas próximas apresentações. A inclusão da acessibilidade na prática médica, eu vejo isso de uma forma muito especial para todos nós. Nós temos ali um arcabouço legal muito vasto, né? Eu trouxe aqui três principais do meu ponto de vista. Então, eu vou trazer para vocês aqui a lei, que é a Lei 13.146. A Lei 13.146 é uma lei brasileira e ela institui a inclusão da pessoa com deficiência. Essa lei nada mais é do que o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei ela possui 127 artigos, ela foi publicada no ano de 2015. Depois eu vou compartilhar com vocês um link que funciona da seguinte forma. Alterou alguma coisa em Brasília, esse link você vai acessar simultaneamente as alterações que surgem na Lei 13.146, como eu falei, é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, quando eu comecei a estudar essa lei, ela me chamou a atenção porque ela faz uma avaliação biopsicossocial. O que ela faz? Ela não trata a deficiência de forma isolada. A deficiência física, a deficiência sensorial e a deficiência intelectual mental. Ela traz uma abordagem multiprofissional, uma abordagem multiprofissional no sentido em que o médico ele necessita ali, por exemplo, de outros profissionais para auxiliarem tanto no diagnóstico quanto na abordagem das pessoas com deficiência. Então, ele vai dividir ali o conhecimento com o psicólogo, com o assistente social, com o nutricionista. Então, ela traz essa avaliação. A lei também ela traz para nós algumas barreiras. Eu trouxe aqui 4 barreiras que me chamaram muito a atenção quando a gente fala do paciente ou quando a gente fala da pessoa com deficiência. Ela fala bastante sobre as barreiras tecnológicas. Eu vou trazer aqui para vocês algumas novidades que nós iremos compartilhar com os nossos pacientes e nós mesmos, né, conosco, podemos usar as ferramentas que eu vou atribuir e que eu vou mostrar para vocês. As barreiras arquitetônicas. As barreiras arquitetônicas, eu vou trazer há pouco o comentário com 10 dicas do que podemos e não podemos em nossos consultórios. As barreiras de comunicação e também a principal barreira, as barreiras de atitude, né? A atitude de preconceito, as barreiras de discriminação, isso é muito importante. A Lei 13.146, ela traz também algo que me chamou muito a atenção, é sobre política habitacional e sobre o direito ao trabalho, né, da pessoa com deficiência. Essa lei, ela trouxe para mim algo que me chamou muito a atenção também,
é sobre algumas curiosidades. Por exemplo, toda a rede hoteleira e todas as pousadas, elas devem apresentar ali os seus quartos acessíveis em 10%. Como também as frotas, por exemplo, de uma empresa de táxi, ela deve apresentar também a porcentagem de 10% dos carros acessíveis. O que me chamou também bastante atenção, que a lei traz, a 13.146, é sobre os boletos bancários. Os boletos bancários, quando solicitados, tanto boleto de tributo municipal, ou estadual, ou até mesmo federal, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser um boleto acessível. O que seria um boleto acessível? Por exemplo, um paciente com baixa visão ou deficiência visual. A impressão daquele boleto você pode solicitar para ser em braille. Você pode solicitar para ser uma fonte ampliada. Você pode solicitar para vir com inversão de cores. Isso facilita muito o paciente com baixa visão ou o paciente com deficiência visual. E a Lei 13.146, de 2015, ela traz exatamente um artigo que trata sobre os boletos acessíveis. Também, também a lei traz também sobre os sítios da internet. Os sítios de internet, quando o paciente apresenta, por exemplo, a necessidade de um aplicativo para fazer a leitura da tela, aquele site, né, ele precisa trazer todas as informações, ou em audiodescrição, ou quando o paciente inverte a cor da tela, ou quando o paciente ele amplia a tela do computador, aquele sítio de internet, ele não pode perder nada, ele tem que estar acessível totalmente para facilitar o paciente a ter acesso às informações que ele busca na internet. Reforçando aqui que a discriminação de uma pessoa com deficiência, ela gera a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Bom, além disso, algumas curiosidades. O carro, a pessoa com deficiência, ela tem desconto em alguns impostos, no IOF, no ICMS e no IPVA. O estado de Goiás, o IPVA no estado de Goiás, ele é 100%. Bom, uma coisa interessante que nós temos também é sobre o bilhete aéreo. A pessoa com deficiência, o nosso paciente com deficiência, ele vai pagar o seu bilhete aéreo normalmente. Agora, o seu acompanhante, ele pode ter desconto, de acordo com a companhia aérea, de até 100%. O que acontece? Isso está na resolução da ANAC, a resolução 280 da ANAC. O paciente vai buscar a companhia aérea. Na companhia aérea, ele vai solicitar um formulário chamado FREMIC. Esse formulário vai ser preenchido por nós, médicos, tá? Dizendo a necessidade daquele paciente. Olha, eu estou com um paciente tal, e ele vai ter a necessidade de oxigênio durante o transporte aéreo, de cadeira de roda, ele vai ter que ter um acompanhante nessas situações. Esse formulário, ele pode ser por um período, tá? Mas geralmente ele vale por 1 ano. O paciente ele vai buscar esse formulário no balcão da companhia aérea, nós médicos iremos preencher esse formulário, e após o preenchimento desse formulário vai ser remetido à companhia aérea, e a equipe médica da companhia aérea irá definir, olha, o Fábio vai ter um desconto de X%, a Luciana e assim por diante, né? Então, esse formulário, ele vai trazer essa condição de desconto, tá? Geralmente, ele vale por 1 ano, aí o paciente tem que renovar. E também existe um formulário chamado MEDIF, tá? Tem o MEDIF e o FREMIC, ok? Bom, agora vamos falar da inclusão no trabalho. Eu, como médico do trabalho, existe uma lei, é a Lei 8.213, essa lei é de 1991, e ela vai trazer exatamente em seu artigo 93 a chamada lei da cota, né? Ou seja, uma empresa acima de 100 funcionários, ela deve contratar pessoas com deficiência ou pacientes ou pessoas que foram reabilitadas pelo INSS. Então, vamos lá.
Uma empresa, então, acima de 100 funcionários, então, uma empresa com 101 funcionários. De 101 funcionários a 200 funcionários, a empresa ela é obrigada a ter 2% do seu quadro de trabalhadores, pessoas com deficiência. A mesma forma, acima de 201 funcionários a 500 funcionários, ela tem que ter 3% de porcentagem, né, de pessoas com deficiência no quadro de seus trabalhadores. Empresas com 501 a 1.000 funcionários, 4%. E empresas com mais de 1.001 funcionários, ela tem que ter 5% do quadro de trabalhadores de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Bom, da parte jurídica legal, eu não posso deixar de falar sobre a ANBR 9050. A ANBR 9050, ela vai trazer a acessibilidade nas edificações, tá? Essa acessibilidade nas edificações, ela deve ser o quê? Universal. Esta ANBR, ela traz itens exatamente obrigatórios para essa acessibilidade. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui? Eu vou trazer para vocês 10 dicas do que podemos e não podemos em nossos consultórios, em nossos hospitais, em nossas clínicas, tá? Quem vai falar um pouquinho no vídeo para nós agora é o Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto Fernandes, ele é engenheiro civil e ele também é consultor na área de acessibilidade. Ele não é prata, ele é ouro da casa. Por quê? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, lá em 2016, ele fez todo o projeto de acessibilidade, tá? Para a Vila Olímpica. E eu aprendi com ele que, além do piso tátil, nós temos uma coisa chamada mapa tátil. Mapa é um mapa. Eu perguntei para ele, Augusto, o que é um mapa tátil? Ele foi me explicar. É tipo uma maquete, onde o paciente deficiente visual, ele vai colocar a mão naquela maquete, ele vai saber, eu entro aqui, eu saio aqui, a rota de fuga é por ali, super interessante. E também o Augusto, ele fez todo o projeto nosso do CREMEGO, da acessibilidade. O Augusto é goiano. Então, eu vou compartilhar agora 10 dicas do que podemos e não podemos. E eu volto já já. Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Augusto Fernandes, consultor de acessibilidade. Dr. Fábio já deve ter falado alguma coisa para vocês. E hoje eu tenho aqui um desafio muito grande, passar para vocês aí em 5, 6 minutos algumas experiências, né, que eu tive. E eu resolvi sintetizar em 10 dicas essenciais da acessibilidade para hospitais e clínicas. Tá? Então vamos iniciar, porque é muito corrido esse tempo. Vocês vão estar vendo aqui, né? Então, basicamente, eu vou falar aqui as 10 dicas e tem a minha apresentação, não vou me ater a isso, o Dr. Fábio já deve ter falado alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeira dica, calçadas acessíveis. Então, basicamente, a gente tem que prezar para que a calçada seja toda regular, todo um piso firme, né? Seja contínua, o piso antiderrapante, né? Inclusive, e com as inclinações adequadas, né? E também, um item importante é que ela não pode ter trepidação, o piso não pode ter ou propiciar a trepidação para os dispositivos de rodas, né? E isso aí é mais que óbvio, né? Porque macas, cadeiras de rodas, isso aí não combina muito com trepidação. Então, a segunda dica fundamental seria os estacionamentos, mas estacionamentos funcionais, de forma que eles sejam, né, feitos de acordo com as normas. A gente vê aí um desenho, né, um desenho prático aí de um estacionamento com a faixa lateral garantida, mas que a rota, né, possa ser composta do estacionamento até a entrada principal, né? E as vagas, né, precisam ser úteis, né? Não podem ser somente simbólicas, ou seja, distantes, sem praticidade, né? Em termos de quantitativo, a gente tem que ter, no mínimo, né, 2% para pessoas em cadeira de rodas ou pessoas com deficiência, né, e 5% para idosos, tá? Pessoas idosas. Terceira dica, acessos acessíveis. É redundante, mas é o fato. Ou seja, todas as entradas devem permitir acesso sem obstáculos, né, com as portas adequadas, com rampas, escadas, em conformidade, né? E tem que deixar bem claro, né? As entradas acessíveis não podem ser apenas nas entradas principais, né? Inclusive entradas de funcionários. Recepção acessível, quarta dica, né? Então, balcão com 2 alturas, né? Caso ele tenha somente altura alta, né, para a pessoa ser atendida em pé, né, ela tem que propiciar também
uma outra altura para as pessoas mais baixas em cadeira de rodas. Tem que ter os dispositivos de senha acessíveis também, né? Acessíveis que eu falo não é só para pegar, não. É que a senha, né, ou a televisão possa falar o número da senha correspondente, né? Tem que ter contraste de cor, tá? Tem que ter também um espaço reservado para cadeirantes ali na recepção e pessoas obesas, né? Então, muitas das vezes fica aquele aglomerado de cadeiras ali, eu entendo, né? Para quanto mais pessoas sentarem, melhor é. Mas esquece do fluxo, esquece que as pessoas precisam transitar e ficar esperando e aguardando. Então, isso aí também é de fundamental importância. Sanitários acessíveis, né? Então, existem uma norma NBR 9050, que é só de acessibilidade, tá? Promovido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. No item 10.10 diz lá serviços de saúde. Aí no item 10.10.2 diz os ambulatórios, postos de saúde, prontos socorros, laboratórios de análise clínica, centros de diagnósticos, entre outros, devem ter pelo menos 10% de sanitários acessíveis, conforme a seção 7 que se refere a sanitários. E aí diz além disso, nos pavimentos onde houver sanitários, existe sanitário, deve ser garantido pelo menos um sanitário acessível. Tá? Resumidamente é isso. E pelo menos uma das salas para cada tipo de serviço prestado devem ser acessíveis e estar em rota acessível. Eu fico imaginando aí vocês, né, fazendo a leitura de onde vocês trabalham, hospital, clínica, enfim, para saber se está ou não de acordo. É desafiador, mas isso é a realidade, né? Talvez a gente não tenha todos esses locais aí acessíveis. Vamos para a sexta dica. Circulações horizontais e verticais. Circulações horizontais são os corredores, larguras de corredores, em conformidade com a quantidade de fluxo de pessoas. Tá? Então, tem toda a norma a que eu me referi, diz lá, em termos de circulação, o que deve ser composta em relação a essas questões. Tá? Elevadores, que já são circulações verticais, né? Os elevadores têm que ser acessíveis, tem que ter uma sinalização tátil, sonora, as rampas, inclinação de rampa, tem que ter corrimão duplo, tudo isso aí faz parte da acessibilidade. Tá? Sétimo item, estamos acabando. Consultórios acessíveis. Então, os espaços internos dos consultórios têm que propiciar acessibilidade, tem que ter a possibilidade de circulação, de, pelo menos, se existir uma maca, para chegar até a maca, ter um espaço lateral para fazer a transferência. Né? Então, isso aí é de fundamental importância. E o item 8, né, a dica número 8, sinalização acessível. Tamanho de letra, o tipo de cor, o tipo de letra, tudo isso aí, ela é vista, né, e tem que ter um contraste de forma que possa ser absorvida pelas pessoas e compreendida. Né? Então, a sinalização é de fundamental importância. Agora, muitas das vezes, as pessoas imaginam que tenha que ter o piso tátil ligando todos os pontos dentro do hospital e tudo. Eu já não recomendo, tá? Porque o piso tátil, ele gera trepidação, em locais de grande aglomeração, o cego não vai conseguir circular, né? Então, funcionalmente, ele não funciona. Né? E um outro detalhe também é a questão da higienização, limpeza do piso ali, acaba que vai dificultar essa limpeza. Item 9, leitos de internação acessível. É outro item da norma 9050, né, que diz lá de serviço de saúde, que já é o item anterior àquele que eu falei lá, né, itens 10.10.1. Nos locais de serviço de saúde que comportem internações de paciente, pelo menos 10%, com no mínimo um dos banheiros em apartamentos devem ser acessíveis. Então, leitos de internação, 10% deles tem que ter acessibilidade. E recomenda-se, além disso, que os outros 10% sejam adaptáveis. Ou seja, eventualmente vai ampliar, vai precisar mexer no hospital, né, que possa fazer ou ter essa possibilidade aí de acessibilizar os leitos ainda não acessíveis. E por último, as rotas de fuga acessíveis. Pulei um não, né? Então, as rotas de fuga acessíveis. E é isso. Né? Se tem escada, tem que ter escada enclausurada, tem que ter um espaço ali para uma pessoa em cadeira de rodas, com dispositivo de comunicação, de forma que possa ter também essa segurança garantida. Então, basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer muito, Dr. Fábio, em nome de todos vocês aí, a oportunidade. Estou à disposição sempre, né, para que vocês possam, né, estar fazendo a acessibilidade, tornando isso acessível como uma realidade. Tá? Muito obrigado. Bom, eu conheci o Augusto no momento em que eu trabalho também com a acessibilidade nas edificações de prédios públicos, né? Então, eu convidei o Augusto, aí a diretoria executiva, a nossa junta médica oficial do Estado de Goiás, e ali nós fizemos uma reforma no prédio, e aí eu fui mostrar nossas condições e levei o Augusto até o sanitário. E ali eu recebi o primeiro puxão de orelha. Ele falou, doutor, o banheiro do deficiente você colocou dentro do banheiro comum, ou seja, eu falei, mas qual o problema? Ele falou, olha,
Você imagina se for um deficiente visual, homem, com uma acompanhante mulher. Como ele vai entrar no banheiro, né? Com a acompanhante? Falei, pois é. Aí nós reestruturamos e fizemos de acordo com a norma, um masculino e um feminino, totalmente acessível e totalmente independente do banheiro de uso comum, né? Isso eu aprendi com o Augusto Fernandes. Bom, objetivo do projeto. O objetivo do projeto é trazer à comunidade médica algumas ferramentas tecnológicas, tá? Que eu vou demonstrar agora, e divulgar isso, né, para os nossos pacientes. Esse projeto, ele também consta na página do CREMEGO as instituições que nós podemos contar e encaminhar dos nossos pacientes. Vamos lá. Deficiência visual, né? Deficiência visual, nós temos lá a cegueira legal, a visão abaixo ou igual que 20/400, a baixa visão, a visão entre 20/60 e 20/400, com a melhor correção. A questão do campo visual, a somatória não pode ser maior que 60 graus em ambos os olhos, e a visão monocular, né? E aí, o paciente chegou no consultório e falou, doutor, eu quero ler, eu quero pedir um Uber, eu quero pedir um iFood, mas eu não quero pedir para o meu filho, porque eu não consigo enxergar no celular a tecla, a cor, eu não consigo, e eu quero estar incluído na sociedade. Bom, gratuitamente, o que você vai ofertar para o nosso paciente? Você vai dizer para ele, olha, se você tem o celular com a tecnologia iOS, ele vai lá no geral, acessibilidade, e ele vai ativar o Voice Over. O Voice Over, ele vai conseguir, sem custo nenhum para o paciente, ele vai conseguir acessar o seu celular, o seu WhatsApp, textos, por leitura por esse aplicativo, tá? Consta no iOS, o iOS é o Voice Over. Ah, doutor, mas o meu celular não é iOS, o meu é Android. Mesmo formato, pessoal. Vai no Android, você vai abrir o aplicativo chamado Talking Back, que vai fazer a leitura do celular para os nossos pacientes. Agora veio a tecnologia celulares da Xiaomi, né? E aí, e agora? A Xiaomi tem um leitor de tela para auxiliar o celular? Tem. É o Jetson, tá? Tem também as mesmas configurações da leitura da tela, tá? Então, por exemplo, eu estou com o meu celular aqui, eu vou abrir o Voice Over, e aí, com o Voice Over, eu vou passar a tela. Então, o que acontece? Eu consigo ter acesso a todo o meu telefone, o conteúdo dele por esse aplicativo. Bom, queremos mais. Queremos mais. O paciente ele vai ter acesso agora a um aplicativo, depois vocês podem baixar, um aplicativo chamado Be My Eyes. O que é o aplicativo Be My Eyes? Ele é um aplicativo onde você faz uma chamada de vídeo com um voluntário, tá? 24 horas, e aquele paciente com baixa visão, deficiente visual, ele vai fazer uma chamada de vídeo e vai atender um atendente do lado de lá. Ele vai dizer, fulano, me chamo tal, eu estou com duas camisas aqui. A minha camisa esquerda é branca e a direita é azul. Eu quero saber qual que é a branca e qual que é a azul. A pessoa do lado de lá vai dizer, olha, Fábio, a camisa da sua mão esquerda é azul e a branca é do direito. Então, esse aplicativo ele é fantástico, gratuito e que nós podemos ofertarmos aos nossos pacientes. Um paciente que queira ler livros, tá? Tem um aplicativo chamado Voice Dreams. Esse aplicativo chamado Voice Dreams, o paciente vai baixar um texto em PDF, por exemplo, e ele vai conseguir fazer a leitura de tudo que ele quer por esse aplicativo. Temos também uma revolução chamada Seeing Eye. Esse aplicativo, ele é super interessante. Por quê? Ele faz tanto a leitura de texto curto, como reconhecimento de face, cor, moeda. Ele consegue, através de uma foto, ele consegue descrever. Você, nessa imagem, tem lá uma pessoa atrás de uma mesa com o céu azul. Ah, aqui você tirou foto de uma pessoa com patins na mão. Então, esse aplicativo, ele é super interessante
chamado Seeing Eye. Temos também uma tecnologia lá de Israel. É um óculos chamado Orcon My Eyes. Esse óculos é como se fosse um pendrive. O paciente vai colocar esse óculos na armação, ele vai colocar esse pendrive na armação do seu óculos mesmo, tá? Normal. E ele vai fazer a leitura de texto, reconhecimento de cor, de face. A mesma coisa que o Seeing Eye faz, o Orcon My Eyes faz também. Só que ele tem um custo um pouco mais alto, tá? E o tempo da bateria é um pouquinho menor. E do Orcon My Eyes é menor. E o aplicativo do Seeing Eye, por exemplo, que a gente está trazendo esse exemplo, ele abaixado pelo celular, você baixa pelo celular, ele vai ter ali um tempo de duração de bateria maior. Doutor, eu tenho um computador. Pelo computador, nós temos alguns aplicativos de autodescrição, de autoleitura, chama NVDA e Bala a Boca. Então, através de um comando, por exemplo, Ctrl Alt N, você vai dar esse comando no seu computador e o computador já vai fazendo a fala das pastas, dos arquivos, dos textos, e ele é um aplicativo que você pode indicar para o seu paciente para ele poder estar incluído ali na sociedade fazendo a leitura de textos. Bom, vamos para a deficiência auditiva. Deficiência auditiva, frequência de fala, né? Num audiograma ali, nós temos a frequência de fala, que é de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Essa frequência de fala tem que ter uma perda acima de 40 decibéis, né? Em ambas orelhas, né? A pessoa é deficiente auditiva. Agora, com a lei 14.768, a perda auditiva unilateral, num grau profundo, também enquadramos a pessoa com deficiência auditiva. O que eu vou oferecer de aplicativo? Bom, isso é bem interessante. Tem um aplicativo chamado HandTalk. Esse aplicativo, como que ele funciona? Você baixa o aplicativo e você fala com o aplicativo, bom dia. E aí aparece um bonequinho e faz o sinal de Libras, bom dia. Como você está? Qual medicamento você faz uso? Aí aparece o bonequinho fazendo sinais de Libras. Esse aplicativo, eu conheci esse aplicativo quando eu atendi um paciente deficiente auditivo. Ele entrou com a mãe dele. A mãe dele super preocupada, era um exame médico de posse, ou seja, ele estava assumindo o cargo, né, um exame admissional, assumindo um cargo público. E eu estava na banca avaliadora e o paciente tirou do celular dele e me mostrou, dando a entender. Baixa este aplicativo. Eu baixei. E aí, por fim, fizemos, acho que foi o atendimento que eu fiz que eu mais gostei. Por quê? Porque eu não sou intérprete de Libras. Mas o que ele fazia? Eu falava com o aplicativo, o bonequinho trazia os sinais, ele me respondia escrevendo. Foi uma consulta maravilhosa que me chamou muita atenção. Esse aplicativo ele é gratuito, tá? HandTalk. Depois vocês abaixam em casa e fazem o teste. Existe a central de Libra também, da mesma forma do Be My Eyes, uma central que você liga e tem lá na central uma videochamada, uma pessoa fazendo sinais de Libra. Bom, vamos lá. Para deficiência física, eu tenho ali para o paciente, por exemplo, com um AVC, sequela de um AVC grave, uma esclerose lateral amiotrófica, eu tenho um aplicativo chamado Telepaths. Esse aplicativo, ele funciona da seguinte forma. O paciente, através dos movimentos oculares, ele vai olhar para um teclado e ele vai piscar. Pum, ele piscou na letra F, marco F. Ele foi no A, marco A, piscando. Ele foi no B, foi no I, foi no O. E vai autodescrever. Fábio, ele continua com o movimento ocular, onde ele pisca no teclado, ele vai pedindo, eu quero água, eu quero trabalhar nisso, eu quero fazer aquilo. Então, muito interessante esse aplicativo para indicarmos aos nossos pacientes com uma deficiência sequelar de ELA e AVC grave, né? Muito interessante. Bom, para o deficiente intelectual não verbal, o que nós temos de aplicativo? Nós temos um aplicativo chamado Express. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo é com cores, tá? Ou seja, o paciente não verbal, ele vai, então, através de cores, você vai orientar o seu paciente a usar o aplicativo Expressia,
porque ele vai modular de acordo com a sua necessidade. Então, o vermelho, estou com raiva. O amarelo, eu quero comer uma lasanha. Você vai trazer a formatação dele de acordo com a necessidade para você indicar para o seu paciente. Também muito interessante. Bom, as deficiências ocultas, tá? As deficiências ocultas, ela é simbolizada por um girassol, né? O girassol, ele busca o sol, ele busca energia positiva. Não gosto muito dos símbolos, mas esse é o símbolo das deficiências ocultas. Por exemplo, um paciente com baixa visão, um paciente com uma perda auditiva, é uma deficiência invisível. Um TEA é uma deficiência invisível. Então, merece o cuidado, a atenção nossa no atendimento a essas situações, né? Bom, nós fizemos um vídeo junto com a doutora Sheila, com o apoio do CREMEGO e de toda a equipe que me assessora, e eu vou trazer um resumo agora sobre essas tecnologias para vocês assistirem, tá? E daqui a pouco eu volto com alguns depoimentos aí. Caros colegas e amigos das câmaras técnicas de psiquiatria, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia da CREMEGO, é com grande satisfação que compartilho com vocês hoje um projeto que tem como objetivo enriquecer nossas práticas médicas, tornando-as mais inclusivas e eficazes para os pacientes com deficiência. Muitas vezes, nos deparamos com desafios ao atender pacientes PCDs, e é nosso dever buscar maneiras de oferecer o melhor cuidado possível a todos, independentemente de suas limitações. É por isso que estou aqui hoje para apresentar a vocês algumas ferramentas tecnológicas que podem fazer toda a diferença na vida desses pacientes. Sabiam que podemos orientar nossos pacientes deficientes visuais a utilizar aplicativos que os auxiliam em suas atividades diárias? Por exemplo, o Be My Eyes conecta voluntários a pessoas cegas, permitindo que eles recebam assistência visual em tempo real através de uma chamada de vídeo. Já o Voice Drawing converte texto em áudio, facilitando a leitura de documentos. E o TC Inteligência Artificial é uma verdadeira revolução, pois utiliza inteligência artificial para descrever objetos, pessoas e até mesmo cenas, possibilitando uma maior independência aos usuários. E para nossos pacientes com deficiência auditiva, há também uma série de opções. O HandTalk traduz automaticamente texto e áudio para Libras, tornando a comunicação mais acessível. Além disso, existem aplicativos como o Visual Sound que transformam sons em imagens, permitindo que os usuários percebam e compreendam o mundo ao seu redor de maneira diferente. Android e iOS possuem recursos para deficientes visuais, como o Talkback e o VoiceOver, que utilizam assistentes de voz para guiar o usuário e ler tudo o que é exibido na tela, respectivamente. O Expressia é um aplicativo gratuito que ajuda pessoas não verbais a se comunicarem de forma acessível e intuitiva. É personalizável e permite a criação de cartões com figuras, fotos, texto, voz e músicas, possibilitando a composição rápida de frases e a expressão de ideias e pensamentos. O Telepatia X é um aplicativo que permite que pessoas com limitações motoras e de fala se comuniquem através do movimento dos olhos.
O Essential Accessibility é uma tecnologia assistiva que ajuda usuários com dificuldades de controle do mouse, teclado ou leitura na tela, oferecendo recursos de acessibilidade, como controlar o cursor com o rosto e comandos de voz. É importante lembrar que, além dessas ferramentas digitais, temos recursos disponíveis em nosso estado que podem ser de grande ajuda. O CAPT Sebrave oferece serviços gratuitos de mobilidade para pessoas com deficiência, enquanto a Central de Libras do município de Goiânia facilita a comunicação para os pacientes surdos. Colegas, ao adotarmos essas tecnologias e promovermos o acesso a serviços como esses, estamos não apenas cumprindo nossa missão como médicos, mas também contribuindo para a inclusão e a qualidade de vida de nossos pacientes PCDs. Espero que as informações compartilhadas hoje inspirem cada um de nós a ser um agente de mudança positiva na vida de nossos pacientes PCDs. Obrigado. Bom, então, esse vídeo, ele traz um resumo, né, de alguns aplicativos que podemos indicar, podemos usar, né, testar, muito interessante. Bom, ao adentrar do horário, então já vou trazer agora alguns depoimentos, depoimentos de que como nós podemos melhorar o nosso atendimento aos pacientes portadores de necessidade especial, pessoa com deficiência. Então, eu trouxe 2 depoimentos. Eu gostaria de agradecer ao amigo, colega Trajano Figueiredo e ao meu colega também de trabalho, Diego Leite, que trouxe para nós e vai enriquecer os depoimentos. Então, eu vou pedir agora para trazer os depoimentos muito interessantes. Olá, meu nome é Trajano Figueiredo da Silva, sou funcionário público municipal, estou aqui no Paço Municipal onde trabalho. Estou presidente do Fórum Goiano de Empregabilidade das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. Também sou membro da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás. O que eu quero conversar com você, médico e médica? Isso é uma iniciativa da CREMEGO, juntamente aí com o Dr. Fábio, nosso médico e amigo, onde nós queremos falar como atender as pessoas com deficiência. Como atender eu chegando no seu consultório, como que faz para eu sentar? Põe minha mão no encosto, eu peguei no encosto, já sentei na cadeira. O senhor, para se identificar, só vai falar, eu sou o médico fulano, Fábio, e estou aqui para te atender, sou um homem, né, doutor Fábio, parece o Clark Kent, super-homem, cabelo de lado, cabelo olhos claros, esse é o doutor Fábio. Essa é a sua audiodescrição. E outra coisa, eu estou com um acompanhante, não é procurar para um acompanhante, é procurar para mim. Afinal, quem está sentindo a dor sou eu vou poder te falar melhor. Outra coisa também que precisamos é estarmos juntos nessa questão da pessoa com deficiência. Falar diretamente com ele, falar diretamente comigo, pois eu sou o seu paciente nesse momento. E nós juntos vamos ser mais fortes, juntos vamos propagar a inclusão e a acessibilidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, porque vocês são instrumentos de Deus nessa terra. Olá, meu nome é Diego, sou pai do Gabriel, uma criança com TEA. E, para mim, o que seria o ideal dentro de uma consulta médica, dentro de um ambiente hospitalar, seria, quando for uma consulta por hora marcada, né, que, dentro do possível, ser atendido dentro daquele horário, porque ele tem uma rigidez com o horário, para ele, se é tal horário, então começa a ficar complicado quando começa a demorar, né? Também a questão de falar para ele o que vai acontecer, ele é uma criança verbal, então ele entende as coisas. Como o espectro autista é muito amplo, nem toda criança, ou adolescente, ou adulto, vai ser do mesmo jeito, né? Mas assim, de certa maneira, busca entender a criança, o adolescente, o adulto com TEA, para ver a melhor forma dele ser atendido, né? Se ele não for não verbal, conversar com o acompanhante dele, a questão de quando for fazer os exames, fazer exame físico no caso, né, falar assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, da previsibilidade para a consulta, né,
até a questão da iluminação, questão dos cheiros, né, das hipersensibilidades. Então, tudo isso, se pudesse ser observado durante essas consultas, seria muito bom, né? Eu agradeço a iniciativa, tanto do Dr. Fábio quanto de vocês, por estarem aqui escutando, né, essas demandas e para poder melhorar, poder evoluir no atendimento das pessoas com deficiência, né? Obrigado. Até mais. Bom, então, nós chegamos aí ao fim, né? O nosso objetivo é trazer as tecnologias com os depoimentos da forma de receber os nossos pacientes, né? E eu gostaria de fazer um encerramento com um pensamento, né, de Bob Marley, onde ele fala o seguinte: todos riem de mim porque sou diferente, mas não consigo rir deles porque são todos iguais. Quero desejar a todos uma excelente noite e obrigado por participarem, por eu participar, a doutora Sheila Soares, da oportunidade, ao CREMEG, a essa iniciativa. Obrigado, e vou deixar o meu contato, para deixar o e-mail, o contato telefone. Qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição de vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Doutor Fábio, muito obrigada, viu? Foi excelente essa apresentação. Eu vou passar para todas as regionais, todos os CRMs do Brasil. Muito obrigada por tudo.